Olá, amigos e amigas, Diácono Beto Brescancin, da Paróquia São Miguel Arcanjo, da Arquidiocese de Maringá, Paraná. Para continuarmos o nosso estudo sobre Gênesis 1 a 11, agora com a história do dilúvio, no nosso 29º vídeo. Iniciemos este encontro invocando a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, aperte o sininho, compartilhe com amigos e amigas e participe desta obra de evangelização. No encontro de hoje, dando continuidade ao vídeo passado, nós vamos ver como que essa crescente violência, esse aumento da violência, faz com que os redatores falem assim, olha, Deus cansou, não dá mais, tem que parar tudo, como tem hoje gente que diz, né, joga uma bomba e começa do zero. Então, a bomba para eles era um fenômeno natural. Hoje a gente fala numa bomba porque a gente tem o controle da bomba. Inclusive tem uns loucos por aí doidos para apertar um botãozinho só para ver o que dá. E aí podem causar grandes catástrofes. Nós vamos ver o aumento da violência e o uso errado do nome de Deus. Tem gente usando o nome de Deus bem errado mesmo. Meu Deus do céu. Nós vimos nas histórias anteriores que os homens foram tomando atitudes constantes de crescimento de violência. Caim matou Abel e que Lameque já se vingou, desrespeitando até a lei de Talião, sem motivo nenhum. Podemos pensar que foi somente o aumento da violência entre os homens a causa do dilúvio, mas vimos que passaram a usar também o nome de Deus para fazer maldade, dominar as pessoas, fazer o mal. Essa é uma das causas do dilúvio junto do aumento da violência. Vamos ver o texto de Gênesis 6:5. Javé viu que a maldade do homem crescia na terra e que todo o projeto do coração humano era sempre mal. Opa! O projeto de Deus era de paz, amor e fraternidade. O homem num jardim e nesse jardim vivendo junto com Deus. O homem se colocou, através do pecado, falar do pecado de Adão e Eva, desobediência, para fora do jardim. E mesmo assim a porta do jardim ficou aberta e Deus saía para visitar o homem. E agora, o homem nesse processo de afastamento que Gênesis 1 a 11 vai colocando, agora ele passa não só a fazer maldade contra os outros homens, contra as mulheres, contra os inocentes, mas também passam a usar o nome de Deus para justificar sua maldade. Vejamos que Deus se arrepende disso. Gênesis 6:6. Então Javé se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra e seu coração ficou magoado. Opa, o coração de Deus ficou magoado? Gente, tudo que Deus criou é perfeito e Deus não tem esse sentimento de mágoas que nós falamos. Mas os autores bíblicos atribuíram a Deus alguns sentimentos humanos. A gente chama isso de antropomorfismo ou antropopatismo, né? Que é você atribuir formas humanas a Deus para entendê-lo ou você atribuir sentimentos humanos para Deus. Essa é uma necessidade de comunicação que nós temos para poder falar. Então, como que você fala que Deus é acolhedor? Você fala assim, Deus está de braço aberto. Mas Deus é espírito perfeito, ele não tem braço, ele não tem mão. Mas Deus está te dando a mão para te tirar do buraco. Então, nós antropomorfizamos isso para poder falarmos de Deus. Senão nós perderíamos essa facilidade de falar de Deus, de comunicar Deus em categorias humanas. Então é uma necessidade. Então aqui o autor vai falar assim, olha, Deus se arrependeu do negócio. E se arrependendo, ele vai fazer o quê? Ele vai, vendo tanta violência, fazer um jeito de acabar com isso. E ele resolve exterminar a vida. Veja que não somente o homem será exterminado, mas todos os animais e aves. Vamos ver 6:7. E Javé disse, vou exterminar da face da terra todos os homens que criei e junto também os animais, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os ter feito. Ou seja, Deus se arrepende de ter criado tudo. Esse é o texto que antecede o dilúvio. Nós já vimos
Gênesis 6, 1 a 4, onde alguns passam a falar que são filhos de Deus e outros filhos dos homens e passam a manipular aqueles ali, a dominar, aumentando a violência. Agora, nos versículos 5, 6 e 7, é Deus se arrependendo disso tudo e fala assim, olha, não dá, vocês são muito maus, agora eu vou exterminá-los da terra. Vamos andar um pouquinho mais. Dentro disso, Deus coloca um limite para o homem. Isso mesmo, um limite de vivência. O homem, segundo os textos bíblicos, quanto mais perto de Deus, mais viviam. Quanto mais longe de Deus, menos vão vivendo. Agora, o homem vai ter um limite de idade. Vejamos Gênesis capítulo 6, versículo 3. E Javé disse, meu sopro de vida não permanecerá para sempre no homem, pois ele é carne e não viverá mais do que 120 anos. Nossa, que Deus maldoso, né? O homem não vai viver mais do que 120 anos. Perguntinha, quantas pessoas com mais de 100 anos você conhece? Que maldade de Deus, né? Só viver 120 anos? Agora, quantos você conhece que vivem muito menos que isso? A média brasileira hoje é 75, 76 anos. E o homem, segundo Deus, não passará de 120? Não é que eles viram que os homens não chegam mesmo a essa idade. A vida é finita e ela acaba, para depois termos a eternidade. Então, dentro disso, nós vamos ver que o homem não possuía a vida eterna, mas uma vida longa dentro do paraíso. E conforme ele vai se afastando do paraíso, a vida vai diminuindo. Agora ele está bem longe do paraíso, porque passou a usar até Deus para manipular os outros. Então, ele não vai viver mais do que 120 anos. Sendo que naquela época a expectativa de vida era 40 anos. 40 anos. Deus só dá 3 vezes a expectativa da época. É bom lembrarmos que o homem foi expulso do paraíso porque havia comido da árvore do conhecimento e que ele poderia comer da árvore da vida eterna. Lá em Gênesis 3, 22. Podemos observar que quanto mais perto de Deus, mais os homens viviam. E quanto mais se afastam, menos estão vivendo. Expectativa de vida nessa época, 40 anos. Nesse sentido, os autores bíblicos nos mostram que Deus, acima de tudo, é vida. É bom lembrar que na época em que os textos foram escritos, não se tinha uma concepção elaborada de vida pós-morte, de ressurreição. Tudo tinha que ser no aqui e no agora. O Antigo Testamento ele é muito dentro disso, que é o centro do Novo Testamento. O Novo Testamento está centrado na ressurreição de Jesus. Isso não significa que a vida não existia. Deus já tinha esse projeto. Ela passa a existir a ressurreição para todos nós exatamente depois da ressurreição de Jesus. Ele é o primogênito dos mortos. No cristianismo, a ressurreição é o centro e sem ela não há fé em Jesus Cristo. Ele é o primogênito dos mortos. Então Deus, percebendo que nós perdemos essa proximidade, nos agracia com a vida eterna. Esse limite de 120 anos revela o amor de Deus, pois a média dos brasileiros hoje é 75. Naquela época bíblica, 40. Viver 120 anos, pelos olhos de hoje, seria uma bênção, um desafio. Inclusive a ciência trabalha muito para isso, para que todos, um ou outro, chegue lá. Mas saber que poderiam ficar a eternidade ao lado de Deus é visto como punição. Então a punição é estar ficando cada vez mais longe de Deus. E a bênção de Deus é cada vez mais perto dele. Perto de Deus, vida. Longe de Deus, morte. Interessante, né? Deus é vida. E Deus sendo vida, ele nos dá uma vida eterna. Não a vida aqui. Com um carrão. Não, nada disso. Deus quer conosco a vida eterna. Poderemos conhecer Deus somente vivendo a eternidade junto com Ele. Caminhamos juntos para o nosso próximo encontro, onde continuaremos conhecendo mais desta bonita história que o dilúvio nos traz. Paz e bem a todos e a todas.